Olá, professores, tudo bem? Hoje vamos estudar um pouquinho sobre estrutura, funcionamento dos diversos níveis e modalidades de ensino da educação básica, tá? Então, eu vou adicionar o material aqui. Primeiro vamos ver o texto, esse aqui. Então, entenda os níveis e modalidades de ensino da educação básica. Vamos lá. A compreensão, né, de que o percurso de escolarização de um aluno acontece por etapas já é familiar para boa parte das pessoas. Para além das séries ou anos escolares, o sistema brasileiro, educacional brasileiro, é constituído por níveis e modalidades de ensino, tá? Englobando a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação básica tem caráter obrigatório. Então, vamos lá. Educação básica contempla 3 etapas. Primeira etapa, educação infantil. Segunda etapa, ensino fundamental. Terceira etapa, ensino médio. As 3 etapas são obrigatórias. Educação infantil a partir dos 4 anos, tá? Creche, a gente já vai ver num outro esquema ali, de 0 a 3 é só direito, mas não é obrigatória a matrícula. A partir dos 4 é obrigatória a matrícula, ok? Então, 3 etapas, infantil, fundamental, ensino médio, que compõem a educação básica. E essas 3 etapas são regulamentadas pela Lei de Diretrizes e Bases, né, pela LDB. Neste artigo, vamos conhecer a estrutura organizacional do sistema de ensino do país, apresentando cada uma das diferentes etapas e modalidades que existem hoje. Então, vamos lá. Então, primeiro, entender um pouquinho da educação básica na LDB. Ao longo dos séculos, o sistema educacional brasileiro passou por inúmeras reformas. Atualmente, a normativa soberana que pauta a estrutura organizacional atual de ensino é a LDB, dedicando-se regularmente aos estabelecidos, né? Dedicando-se a regulamentar os estabelecidos na Constituição Federal, a LDB sistematizou a educação do país em níveis, etapas e modalidades educativas. No que se refere à organização em níveis, a LDB dividiu a educação em 2 competências de ensino. O ensino básico, que tem essas 3 etapas, tá? E o outro ensino, que é o ensino superior. Em seu artigo 22, a lei estabelece como premissa para a educação básica o compromisso de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Muito bem. Essa primeira etapa educacional visa a formação cidadã dos indivíduos brasileiros, considerando uma das principais prioridades para os processos de mudança social. A educação básica está entre os objetivos de educação para todos da Unesco, que defendem o acesso à educação obrigatória e de boa qualidade para todos os cidadãos. Para delimitar os espaços temporais e pedagógicos, a trajetória do aluno ao longo desse período de vida escolar, a educação básica ela é formada por 3 grandes etapas, como eu falei anteriormente: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Dispondo cada uma dessas fases de intencionalidades educativas particulares, é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o documento que estabelece as diretrizes, habilidades e conhecimentos considerados essenciais e indispensáveis para o desenvolvimento das crianças e jovens em cada uma das etapas. Então, o currículo que está em vigor hoje no nosso país, né, ele deve ser construído a partir dos conteúdos mínimos dispostos na BNCC, tá? Muito bem, esses segmentos poderão ser organizados em ciclos, anos ou séries. Isso aqui é importante, já vi cair em prova, tá? Ciclos, anos ou séries, atendendo-se às disposições quanto às idades indicadas como adequadas para cada nível. Soma-se a isso as observâncias quanto à carga horária e às aprendizagens essenciais esperadas em cada etapa da escolaridade. Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as etapas da educação básica, que é o que nos interessa. Cada uma das etapas da educação básica tem especificidades e demandas pedagógicas próprias para cada uma das fases da escolarização.
Mesmo que as 10 competências gerais da educação básica estabelecidas pela BNCC perpassem todos os segmentos desse nível de ensino, cada uma delas tem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser observados. Então, a gente diz que as 10 competências, né, elas vão fazer esse elo de ligação entre as 3 etapas da educação básica, mas considerando as necessidades, as particularidades, todas as questões relacionadas ao desenvolvimento, né, dos estudantes em cada etapa vai ter ali os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Mas as 10 competências valem para toda a educação básica. Então, vamos lá. Primeira etapa é a educação infantil. Educação infantil é a primeira etapa da educação básica, o início e fundamento do processo educacional, atendendo crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses. Essa etapa escolar é obrigatória no país para crianças de 4 e 5 anos, sendo facultativa o ingresso de 0 a 3, tá? Qual é a finalidade da educação infantil? Isso que é importante também, já vi cair em prova. O desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. A partir de 2017, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras, né? Nós temos um tópico aqui no edital que vai falar só sobre isso. Nessa etapa, as competências gerais da BNCC se desdobram em direitos e objetivos de aprendizagem e campos de experiência. Muito bem. Agora, o ensino fundamental. A etapa do ensino fundamental é a mais longa da educação básica, com 9 anos de duração. Essa fase de escolarização atende estudantes entre os 6 e os 14 anos. Segundo a LDB, essa etapa escolar terá por objetivo, qual é o objetivo da educação, do ensino fundamental? Formação básica do cidadão mediante, vamos lá, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e das valorizações em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. O fortalecimento dos vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Dividido em 2 fases, então, a segunda etapa da educação básica, que é o ensino fundamental, tem 2 fases, anos iniciais e anos finais. Toda a extensão do ensino fundamental está organizada em 5 áreas do conhecimento. Cada uma delas se desdobra em componentes curriculares ou disciplinas e apresenta competências específicas de área. Uma retomada das 10 competências gerais da BNCC, que devem ser trabalhadas ao longo de todos os anos do segmento. Lá nos vídeos sobre a BNCC, a gente vai estudar aí cada área do conhecimento, né, e cada componente curricular, tá? Aqui o ensino médio, né, que não nos cabe, porque os municípios, o ensino médio é de responsabilidade do Estado, né, então os municípios não trabalham, mas, né, ele tem a duração aí de 3 anos, aqui apresenta um pouquinho da finalidade, tá? Mas vamos lá, vamos para as modalidades da educação básica. Além dos diferentes níveis e etapas da educação escolar, a LDB também apresenta modalidades de ensino da educação básica brasileira. Dentre a variedade preconizada na LDB, vamos apresentar a seguir a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica e a educação especial, que são 3 modalidades da educação básica. Então, primeiro, educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos é a modalidade de educação que atende a indivíduos que, por qualquer motivo, não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Segundo a LDB, né, a EJA destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade própria, e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, vale para o ensino fundamental e o ensino médio, né? Não tem educação de jovens e adultos para a educação infantil, tá? Só para
fundamental e médio. A educação de jovens e adultos deve respeitar as características e necessidades dos alunos e garantir as condições para o acesso e permanência na escola. Destinada a jovens, adultos e idosos, ela perpassa todos os níveis da educação básica do país. Muito bem. Educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica é destinada ao desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e profissional. Ela ocorre a partir da oferta de cursos de formação inicial e continuada, permitindo que o aluno desenvolva conhecimentos acerca de determinada profissão. Segundo a LDB, artigo 39, a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. E a educação especial, essa sim vai passar por todas as etapas e modalidades da educação básica, tá? Essa modalidade busca tornar acessível o ensino a indivíduos com algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental. Ela deve ser desenvolvida de forma inclusiva, com apoio complementar específico quando necessário. Segundo a LDB, lá no artigo 58, entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A educação especial é uma modalidade de ensino que requer currículos, métodos e técnicas específicas, considerando a inclusão do aluno no ambiente escolar e o convívio social. Esse deve ser um compromisso de todos os agentes da educação, professores, gestores, pais responsáveis, alunos e comunidades, né? Aí aqui ele vai falar um pouquinho sobre a educação, sobre a escola inclusiva, né, que vai proporcionar aí uma educação para todos. Atendendo aos marcos regulatórios da educação no país, a escola deve ser um espaço de aprendizagem e democracia inclusiva, ou seja, deve matricular todos os alunos, sem distinções, e oferecer condições estruturais e didático-pedagógicas para todos. Para ser efetivamente uma escola inclusiva, é preciso assegurar o atendimento à diversidade humana e ser capaz de prover uma educação de alta qualidade a todas as crianças. Por isso, o primeiro passo é eliminar qualquer tipo de prática excludente, pressupondo a igualdade de oportunidades, garantindo o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. Além disso, é preciso observar os princípios da educação inclusiva e investir na formação dos educadores. Agora, para a gente finalizar, eu separei esse quadro, está lá na sala de aula, né, com um resumo para a gente estudar, tá? Sobre os níveis e modalidades de ensino. Então, aqui, níveis e etapas. Então, os níveis são 2, ensino superior e educação básica. Na educação básica, nós temos 3 etapas. Quais são as 3 etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Quais são as etapas do ensino superior? Pós-graduação, graduação e pós-graduação, tá? Agora, as modalidades, tá? A educação infantil ela é dividida em creche e pré-escola. Lembrando que a pré-escola, ela é obrigatória, a creche é só direito, né? Os pais têm a opção de matricular ou não. O ensino fundamental não está aqui, mas tem anos iniciais e anos finais. E o ensino médio são 3 anos. As modalidades. A educação especial, ela vai perpassar todos os níveis e etapas da educação. Então, tem que ter educação especial na educação infantil, tem que ter educação especial, a modalidade, né, no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Beleza? Educação do campo também é uma modalidade, não apareceu no texto ali, mas é uma modalidade que vai ser oferecida na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Educação de jovens e adultos, ensino fundamental e ensino médio. Educação profissional, né, geralmente ocorre aí no ensino fundamental. Então, aqui em roxinho, né, as modalidades que vão perpassar aí os níveis e as etapas, tá? E é isso, né? Educação especial passando por todos os níveis e etapas, e algumas, né, são específicas só de algumas etapas. Certo, gente? Então, sobre as modalidades, estrutura e funcionamento, né, dos diversos níveis e modalidades, é isso que a gente precisa entender e estudar. Então, vamos finalizando por aqui
e até o próximo tópico.